A gente começa com Pablo Marçal, que já está aqui, inclusive no nosso estúdio. Olá, boa tarde. Pablo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde a todos que estão assistindo. Boa tarde, a Landinha. Carol. E a Carol. Boa tarde a todos. E a gente começa abrindo aí com a minha participação. Eu imagino que vai terminar o resultado da eleição dessa forma, né? A gente está inaugurando e vai inaugurar um governo diferente, um futuro diferente aí para São Paulo. Bom, Pablo Marçal, para quem ainda não conhece, ele tem 37 anos de idade e foi o nome escolhido, inclusive, pelo PRTB, que é o seu partido atualmente, para disputar a Prefeitura de São Paulo. Nasceu em Goiânia, é bacharel em Direito pela Universidade Paulista, é empresário, escritor, autor de vários livros e influenciador digital, inclusive com muitos seguidores. Hoje tem mais de 16 milhões de seguidores em várias redes sociais. Ganhou projeção nacional, inclusive nas emissoras de TV, em relação àquela expedição com 32 pessoas no topo que tentaram subir lá, subiram na verdade no topo do Pico do Marins, no interior de São Paulo, e com muita chuva, ventania, acabaram com a ajuda do Corpo de Bombeiros para conseguir descer. No mesmo ano, anunciou também a pré-candidatura à presidência pelo PROS, mas teve a candidatura barrada pela Justiça Eleitoral. E nessa última pesquisa, a Datafolha, como eu disse, ficou na 4ª colocação com 10% das intenções de voto. E garante aí que segue firme nessa disputa. A partir de agora a gente faz a entrevista com Pablo Marçal, comigo nessa entrevista Raquel Landim, minha companheira aqui no UOL. Olá, Raquel, boa tarde. Oi, Fabiola, boa tarde. Oi, Pablo, boa tarde. Boa tarde, Carol. A Carolina Linhares, que é do Jornal Folha de São Paulo, conosco ao vivo também. Olá, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Você que está nos acompanhando pelo YouTube e pela página do UOL, pode mandar sua pergunta também aqui para Pablo Marçal. Eu estou aqui com o chat aberto e a gente pode, inclusive, ler sua pergunta. Vamos lá, Pablo. Eu queria iniciar te perguntando por que você quer ser prefeito da cidade de São Paulo. Você é um empresário super bem sucedido, inclusive você fala bastante sobre isso, né? Uma pessoa que conseguiu sair de uma família mais pobre, chegar aonde você chegou. Você tem várias empresas nesse momento, você tem livros publicados, você é um crítico do sistema, né? Você sempre coloca isso como uma grande crítica do sistema atual político, do que está de errado na política. Por que você quer se tornar prefeito da cidade de São Paulo? Por que você quer entrar no sistema? Na verdade, não é eu que quero, é o povo que precisa. Aí está uma grande diferença. Todo dia, algum amigo, algum empresário, pessoas que trabalham no nosso grupo aí, que direto e indiretamente tem mais de 2.000 pessoas, eles perguntam, mas você já tem tudo, o que você quer? Se eu tivesse tudo, eu não estava aqui. Eu quero um país desenvolvido, eu quero um país de primeiro mundo. E eu acredito que se São Paulo mudar, se São Paulo acreditar nisso, o Brasil inteiro vai ganhar. Então, não é que eu estava sem problema, né? Porque é um grande problema a Prefeitura de São Paulo, é um grande desafio. E aí, no final da sua pergunta, você deixou... eu não sei se foi proposital, você falou assim, por que você quer entrar no sistema? Não, eu não quero entrar no sistema, eu quero colocar pessoas que não se curvam para esse tipo de sistema. O sistema, ele não é a lei, o sistema é o modus operandi que o político toca a política. E aí eu percebi, eu já estou na política há alguns anos, auxiliando, ajudando. Quando eu era garoto, meu pai era funcionário público do Legislativo, então eu entendo um pouquinho como que essas coisas funcionam. E a grande verdade é que eu não acordei com essa vontade. Eu percebi que o Salles, que tinha 18 pontos na pesquisa, que é um candidato, era pré-candidato, falava aquela mesma língua que eu, e eu percebi que ele foi sacado. Eu falei, o que está de errado aqui nessa Prefeitura de São Paulo? Por que o Valdemar fez esse saque, né? E uma das eleições mais difíceis que existe é de prefeitura, né? A municipal, de vereador e de prefeito. E são tantas alianças que ninguém deixa gente boa disputar. Se tivesse realmente gente à altura, com mentalidade, né? Querendo tirar o povo de verdade da miséria, não com proselitismo, não com barganhas eleitoreiras, eu jamais ia mexer com isso. E como eu tenho um sonho de ver esse país se tornar uma nação de primeiro mundo, pessoas do nosso nível de trabalho, de esforço, de servidão. Eu que já venho servindo uma nação africana, na verdade eu tenho servido várias, mas a principal onde eu dedico é em Angola. Eu fui picado ali pelo espírito público em 2019
E quando eu estava saindo dali, eu lembro de um garoto chamado Paulo falando, você nunca mais vai voltar aqui, né? E eu tô, agora no final do ano, faz 5 anos que eu estou nesse projeto, e eu prometi para esse garoto, eu só saio daqui depois que a última família entrar na última casa, né? Todos os meus aniversários, a gente faz arrecadação, faz leilão, eu levo muitos empresários para lá para investir, todos os eventos que eu já produzi na África, o recurso fica nesse lugar. A gente realmente tem uma aliança com esse povo. E eu estou um pouco assustado, que São Paulo tem a África do Brasil. E eu percebi, por exemplo, indo lá em Travinhas, que 30 anos, eu perguntei para todas as pessoas que eu tive contato ali, quanto tempo vocês estão aqui enfiados dentro do esgoto? 30 anos. Aí eu me pergunto, já passaram 3 governos do PT, esses 3 governos aí de Dória, Covas e Nunes, e pegar as últimas 6 prefeituras, não existe um único melhoramento na vida dessas pessoas. Aí alguém pode falar, tá faltando dinheiro. Como que tá faltando? 111 bilhões, o terceiro maior orçamento do Brasil. Não faz o mínimo sentido. Falta gente que tem que parar de sequestrar emocionalmente os mais pobres e dar oportunidade para eles. Na vida privada, eu tenho 1,5 milhão de alunos, um pouco mais de 1,5 milhão, e eu falo realmente sobre prosperidade. E falo para eles, vocês têm que criar suas oportunidades. Só que essas pessoas estão enfiadas nos esgotos, essas pessoas precisam que a gente dê oportunidade e pegue na mão delas. E eu quero servir. Se não for para servir as pessoas, eu não quero entrar em um sistema. O prefeito ganha menos do que um piloto de helicóptero meu. Então, por que eu vou mexer com isso? Mas vai abrir mão do seu salário, não? Meu salário para mim, se eu abrir meu Instagram aqui e falar qualquer coisa, eu acho que eu ganho esse salário a cada 30 segundos. Tanto faz para mim isso. Se o povo pedir, eu dou. Isso é irrelevante para mim. Agora, eu não quero falar que vou dar para dar manobra eleitoreira, que eu sei que pessoas fazem por isso. O Dória doava o salário dele. Mas eu não tenho nada a ver com o Dória é da turma do Nunes. Então, se ele fez isso, eu já não vou fazer em homenagem a não seguir o caminho dele. Pablo, mas como é que você pretende chegar lá? Porque as últimas pesquisas estão te mostrando com 7 a 10% de intenção de voto. Isso? O último Datafolha te mostra com 10% de legal. intenção A Veritá de voto. Está mostrando com 14,6% empatado tecnicamente com o Nunes. Você viu essa, da Veritá? Tem várias pesquisas na praça. A gente pode citar um monte aqui. Eu posso também. A minha pergunta é sobre estratégia. Como é que você pretende chegar no segundo turno? Não vai ter segundo turno. Eu não estou pretendendo chegar em segundo turno. Nós temos 8 milhões de eleitores e eu preciso de 3 milhões de pessoas que querem fazer o Brasil ir para frente. A Prefeitura de São Paulo não é sobre uma cidade, é sobre o futuro do país. Se fosse qualquer outra prefeitura, eu não entraria. Eu quero é mudar a cabeça do povo. Se São Paulo realmente mudar, a gente levar esse povo para o futuro, o Brasil inteiro é obrigado a mudar. Para mim, hoje, entendendo a seriedade da Prefeitura de São Paulo, ela é mais importante que a Presidência da República. Um prefeito com disposição, com relacionamento, que não é esses caras que ficam afobados com poder, ou ouvir centenas de milhões ou bilhões. Se esse cara realmente for do social e virar um pau na máquina e produzir, o Brasil inteiro vai mudar. Se essa cidade... Pablo, qual que é a sua estratégia? Porque hoje... Eu já respondi, eu falei que é conquistar o povo. Como conquistar o povo? É o que eu já estou fazendo, eu estou crescendo. Porque o seu arco de alianças hoje não te permite, por exemplo, acesso ao fundo partidário. Eu nem vou usar isso. Que os partidos usam. Como você vai financiar a sua campanha? Eu fico até com pena de quem precisa de fundo partidário. O que eu mais tenho é gente querendo doar na campanha, eu falo, calma, não precisa disso. Eu não quero dever ninguém. Só para você ter uma noção, eu tenho 1,5 milhão de alunos e eu faço alguns lançamentos, eu faço 60 milhões, 120 milhões, 189 milhões. A qualidade, quando a pessoa me conhece e sabe que eu consigo mudar a realidade dela, ela paga por isso. Agora você imagina eu pedindo para as pessoas doarem numa campanha, vai ser igual o Trump. O Trump já arrecadou mais de 1 bilhão. Mas não é complicado misturar isso? Não, eu já te respondo. O Trump já arrecadou, o Trump é bilionário. Ele já arrecadou mais de R$1 bilhão na campanha e nem esquentou a campanha ainda. Só para você entender, a União provavelmente vai andar com a gente, só não selou ainda porque está caro demais o pedido deles. Eu preciso crescer um pouco mais, eu não sei se você está acompanhando aí direitinho, a gente está crescendo 102 mil votos, intenção de votos todos os dias. Caro em que sentido o pedido deles? É o que eles estão me pedindo, é caro para mim. Tipo, o que é que eles estão pedindo? O que é o caro? É tipo a minha alma. Eu não quero entregar isso. Você prometeu apoiar Ronaldo Caiado em 2026 na eleição presidencial? O Ronaldo é meu amigo de muitos anos. Caso o Bolsonaro não esteja elegível, eu já falei isso para ele. Dependendo de qualquer acordo que ele quiser, a pessoa que a gente vai apoiar é o Bolsonaro. Aí alguém fala, mas o Bolsonaro está apoiando o Nunes. É aí que está o jogo de xadrez. Está apoiando até a hora que
que alguém revelar para ele. Candidato, eu ia perguntar. Deixa eu só terminar a linha de raciocínio. O acordo com a União Brasil passa por um apoio a Ronaldo Caiado e esse acordo está fechado? Vamos lá, ou União não? Brasil, o nome é União, né? É o Rueda, ACM e Caiado. O Caiado é meu amigo de muitos anos, tem meu respeito, e eu já respondi que o apoio a ele está vinculado a o Bolsonaro continuar inelegível. Isso se eles vierem a gente acertar os ponteiros. Quando eu falei para vocês que tá caro por quê? Porque se eu cresço um pouco mais, vai ficar mais barato o que eles estão me pedindo. E o que eles estão me pedindo, né, a gente toda hora está sentando para resolver isso, não dá para revelar agora. Mas a grande verdade é o seguinte, eu estou muito animado, porque alguém falou assim para mim, o Instituto de Pesquisa já prevê seu teto. Vocês não deram conta nem de prever que eu ia entrar? Primeira coisa. Segundo, vocês falaram a mesma coisa do Bolsonaro. Bolsonaro tinha um teto de 7% e virou presidente do Brasil. É assim, eu fico animadaço quando a gente está ali crescendo, é legal, eu gosto de zoar com os outros, os candidatos se cumprimentam, né? A gente troca mensagem no WhatsApp, só um dos pré-candidatos que estão na frente que eu não converso. Os demais eu falo com todo mundo. O Nunes manda mensagem, parabéns pelo crescimento. A gente troca ideia todo mundo. Eu sou o único pré-candidato que segue agora, todo mundo, inclusive. Então, tá tudo certo. Mas, candidato, o senhor está defendendo a candidatura Só do Bolsonaro? Só para corrigir, é pré-candidato. Pré-candidato. Senão depois vai dar problema. O senhor está defendendo a candidatura do Bolsonaro em 26, acima aí dessa conversa que o senhor está tendo com a União Brasil. O senhor esteve com ele, o senhor já disse que gostaria de ter tido, né, o apoio dele. Não falei isso. O senhor mencionou que ele apoia... Carol, eu não falei isso. O senhor gostaria de ter o apoio do Bolsonaro. Isso são palavras suas, desculpa. Todas as vezes que vocês falarem, você falou, abrindo aspas, eu vou corrigir. Não, o senhor, eu fiz uma entrevista com o senhor, eu perguntei, o senhor gostaria de ter o apoio do Bolsonaro? O senhor me respondeu, abre aspas, quem não gostaria, fecha aspas. Então é diferente, porque é um apoio importante. Presta atenção, então é muito Deixa bom eu continuar a minha pergunta, pré-candidato. O senhor tem essa proximidade com o Bolsonaro? Tem. E como é que o senhor se sente vendo ele apoiar o Ricardo Nunes, que não é uma pessoa que nasceu no seio da direita, talvez não pense como o Bolsonaro, não tem as mesmas afinidades que o senhor tem. E hoje a gente vê que a pesquisa Datafolha mostra que 42% dos eleitores do Bolsonaro votam em Ricardo Nunes e apenas 22% votam no senhor. Quer dizer, o apoio do Bolsonaro, né, o Bolsonaro dizer para as pessoas votem no Ricardo Nunes, surte efeito. As pessoas votam no Ricardo em vez de votar no senhor. Como que o senhor se sente vendo isso? Ele deve estar há 2 anos fazendo campanha, entregando um monte de obra, está bem interessante. O eleitor do Bolsonaro é um eleitor que pensa, ele não é movido por essa paixão aí não. As pessoas estão me mandando mensagem, principalmente os bolsonaristas, falando, caramba, tipo, que entrevista foi aquela no Jovem Pan? Que entrevista foi aquela? Vai ser mais uma aqui que pessoas vão acordando para a realidade. E até agradeço o espaço de vocês para a gente mostrar o que eu estou fazendo. Existe uma desconfiança. Muita gente acha que eu estou dando um golpe de marketing, acha que eu estou de brincadeira, né? Correndo risco de vida, que eu fui ameaçado de morte verdadeiramente. Registrei aqui na delegacia de São Paulo. Tem gente que acha que eu vou parar meus negócios, que tem um valor de mercado de bilhões, para ficar fazendo gracinha. Só que as pessoas estão descobrindo aos poucos. Um bolsonarista roxo aqui falou, se você for o que você está falando, eu vou te apoiar. Eu respondi para ele, eu sou mais do que eu estou falando, eu estou falando o que você pode ouvir por enquanto. Então, assim, sobre o Bolsonaro, tem uma pesquisa também da Datafolha que fala que 63% do eleitorado da cidade de São Paulo não vai votar por indicação de padrinho político. O próprio Bolsonaro não tinha um padrinho político. O que eu quero é o povo. Eu preciso conquistar o povo. E esse ônus é meu. Esse ônus é meu. Todas as vezes que eu fui nas comunidades, nas periferias, estou indo nas favelas, as pessoas estão me conhecendo e tomando um susto. A gente achava que você era um cara arrogante. Eu, arrogante, não. Você viu um corte na internet que eu fiz de propósito para você enxergar o outro cara. Para eu entrar na sua cabeça, para depois eu te mostrar quem eu sou. Porque, infelizmente, no Brasil não tem como você... se vocês pegarem seus celulares, que é o que vocês vão fazer durante essa batina, vamos pesquisar uma coisa aqui do Marçal. Eu duvido que vocês consigam achar alguma notícia boa a meu respeito. E eu já fiz muita coisa boa. Já ajudei muita gente. Só que eu não pago notícia. Só que aí, ao contrário de gente que não gosta de mim, que só quer me sarrafiar pelos meus ideais, porque eu defendo espiritualidade, eu defendo família, eu defendo prosperidade, que parece que é tudo contra o que as pessoas do centro intelectual desse país defendem, você só vai achar coisa ruim. Se você ficar pesquisando meu nome, até eu falo, cara, o que a gente tem que fazer? Eu tenho uma vontade de comprar uns 10 sites desses igual de vocês, o UOL, Folha, para ver se controla esse país. Estou falando sério. Respeito demais a imprensa, mas o desafio que eu faço para todo mundo que está assistindo é pesquisa meu nome, vê quantas casas eu já construí, quantas famílias eu já restaurei. Não, só ver quantas milhares de pessoas prosperaram.
você não vai ver notícia boa ao meu respeito. Por que, que a mídia é desse jeito? É uma coisa muito simples. Mas o que você está dizendo? Você tem vontade de comprar sites de informação para... Site tipo UOL. Para manipular as informações que vão Não, ser para falar a publicadas? verdade. Para falar a verdade. Não, mas se você falar a verdade, para falar a verdade bem tem do que pagar, senhor... ué. Para falar a verdade tem que pagar. Tá igual a pesquisa eleitoral de 2022. Eu sentei com alguém e falei, mas por que eu não saio de 1% para presidente? Porque pagaram para você não subir. Na eleição do governo de São Paulo, eu lembro do ex-governador de São Paulo com o peito aberto falando, não, eu tenho 489 prefeituras, eu vou ganhar. Eu falei, mas ninguém está falando de você na rua. Mas você acha que o papel você da vai imprensa ganhar? é falar bem? Não, é falar a verdade. Você pode falar do Pico dos Marins, mas fala, esse cara tá ajudando o povo lá do Sul. No Sul ainda saí de fazedor de fake news, eu fui o cara que mais ajudou. E não tem uma notícia falando, Marçal mandou 206 carretas, 3,9 milhões de quilos, parou todas as suas empresas, usou todos os seus aviões, usou seu network, ninguém, nem zero notícia. Mas aí a bonitona lá do Globo News, junto com o governo que banca a notícia, ele é o fazedor de fake news. E junto um Paulo Pimenta que quer ser governador ou senador do Rio Grande do Sul e começa a falar o que quer. O que acontece? O povo já não é bobo mais. Quando vocês falam pesquisa, fala isso, que pesquisa? Cada uma das pesquisas é enviesada do horário que faz a pesquisa. Se você for na Quebrada, por exemplo, e fizer pesquisa durante a semana, vai dar um resultado, porque quem está lá é um nem estuda nem trabalha. Se você for no final de semana, quem trabalha vai estar lá. Eles vão estar no descanso. Aí a resposta da pesquisa é outra. Mas se você fizer pesquisa com 1000... com a União Brasil, né? Eles que estão fazendo, eu já falei, não precisa, porque a gente precisa de um campo de energia, de mostrar a verdade e falar com as pessoas. Agora, o resultado eu ainda continuo falando e eu quero ter, sabe para quê? A notícia para mim, para quem não sabe... Só quer ter um veículo de comunicação. Não, quero 10. Para manipular a informação. Isso é da sua boca, você que está falando. Não, o senhor eu já que te falou. respondi. Manipular saiu da sua boca. O senhor que falou. Landim, você falou manipular. Não, o senhor a Fabíola reforçou e eu falei assim para ela. O senhor disse que quer ter veículos de informação para falar a verdade, que eu queria responder a Fabíola. Para publicarem as informações boas. A verdade. Ela falou boa, eu falei verdade. Você tem que estar em sintonia. Ela foi ou não foi, Fabíola? Perguntei. É isso mesmo, ela perguntou. É para mandar notícia boa, não, para falar a verdade. Mas falando de pesquisa, candidato, o senhor a falei pesquisa, a verdade. A gente vai saber no primeiro turno, a gente vai saber quando as urnas forem fechadas, a contagem for feita, quanto cada candidato vai ter. O senhor hoje tem uma rejeição que é a segunda principal rejeição, só perde para o Boulos em rejeição. O Lula tinha maior rejeição, foi presidente da República. E o senhor não deixou claro ainda como que o senhor vai chegar. O senhor diz que não vai ter nem segundo turno, que o senhor vai chegar no primeiro turno. O povo de São Paulo é direto no ponto, e eles o senhor não disse que precisa conquistar o povo, que os bolsonaristas não vão seguir o que o Bolsonaro está dizendo quando conhecerem o senhor, mas o senhor não explicou qual que é a estratégia, qual que é a receita, qual que é o método. Se eu der a receita, o Boulos vai usar, ué. Eu vou contar a receita para você? Não, a gente está aqui para saber como é que o senhor vai fazer a campanha do senhor. Eu não vou contar como é que eu vou fazer isso. Eu já falei, vou conquistar o povo. Eu acabei de dar uma resposta Pelas suas postagens e suas entrevistas, é possível ver que o senhor tem atacado bastante no Nunes. É lá que vai vir o seu voto, por exemplo? Tirar votos do Ricardo Nunes? O Nunes nunca teve voto para prefeito. Ele veio de um cargo de vice, ele é herdeiro. Então ele vai experimentar a urna como prefeito pela primeira vez. Porque você acha que é possível você pegar voto, por exemplo, do Guilherme Boulos? Você imagina você parar lá na Quebrada e perguntar, seu voto é de quem? A maioria não está nem para isso, é igual o campeonato de futebol, só no final que o povo decide. Tem gente que fica sacaneando todo ano e fala, põe o nome do Boulos aí, porque parece que ele defende a gente. O que Boulos fez por esse povo? Favela está lá 30, 40, 50 anos do mesmo jeito. O povo não é bobo, não, eles vão ver que tem alguém que vai fazer. Inclusive, toda favela que deixar eu entrar, se eu ganhar ou não para a prefeitura, se vocês falarem, a gente não quer te contratar para ser o prefeito, eu vou ajudar do mesmo jeito. Já fica nítido isso aí. E por que o senhor não ajudou até agora, se o senhor é Eu já ajudo lá na África, ajudo em outros países. E em São Paulo? Porque senão depois vão me colocar um processo eleitoral ainda. Pré-candidato. Ajudei lá no Rio Grande do Sul quando precisou, ajuda até gente que precisa nos Estados Unidos, né? Porque o filme não mostra que tem gente precisando. Eu tenho empresas em alguns países e a gente ajuda outras nações. Já faço isso há muitos anos. A Polícia Federal reuniu uma série de evidências sobre Jair Bolsonaro no caso das joias. Qual é a sua opinião sobre esse caso? O senhor acha que ele é o comandante dessa organização criminosa que desviava... De qual organização? Vou explicar. Que desviava joias, presentes recebidos por líderes internacionais para o patrimônio público brasileiro, que desviava isso para o exterior e vendia lá fora para custear a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos? Quem? O presente é do presidente da República ou da União? Você sabe responder?
O presente ele pode tanto estar em caráter personalíssimo quanto em caráter de patrimônio público, mas não pode ser vendido no exterior. Tá bom. Se não pode ser vendido no exterior, então ele que arque com isso. Agora a gente quer saber os 11 containers que o Lula tirou lá do... Eu perguntei sobre o Bolsonaro. E eu respondo o que eu quiser, porque eu vou te explicar. O senhor acha que ele que ele é o comandante dessa organização criminosa ou não? Isso é uma ilação falar isso. Primeiro, é uma suposição não é que ilação, tem. não. É uma ilação. A Polícia Federal indiciou ele. A Polícia Federal prendeu o Lula, foi condenado em 3 instâncias por 9 juízes, cumpriu 588 dias de cadeia e alguém foi lá e descondenou ele. E todo mundo chama ele de inocente. Quem é a Polícia Federal nisso? A Polícia Federal, o ministro da Justiça que está mandando nele, pode fazer o que quiser. Inclusive, não tem nenhuma irregularidade na minha campanha de 2022. A Polícia Federal foi lá em casa também. Você não acredita na Polícia Federal? Eu acredito em Deus. Todo mundo é corrompível. Uma pena ver isso, esse bombardeio da mídia em cima do Bolsonaro. Por quê? Porque está aumentando o gás e a gasolina e tem um pacote querendo aumentar todo tipo de taxa e imposto. Só que aí coloca o Bolsonaro na frente, o povo fala dessas joias, depois rouba a joia do prato da sua casa, rouba a comida básica que você tem, o gás está ficando mais caro, a gasolina está ficando mais cara. Esse sempre foi o jogo. Mas o senhor disse, então, que se foi vendido no exterior, ele tem que responder. Pai, se você está falando agora, não, peraí só um pouquinho. Primeira coisa que a gente precisa... Agora o senhor está dizendo... Eu posso responder? Olha só o seguinte, um minutinho. Não, deixa eu terminar, estava com a resposta, não, eu tenho que terminar. Eu tenho que esclarecer a pergunta. Você fica à vontade, tem 41 minutos. Seguinte, se o Bolsonaro tem acesso aos presentes, a maioria que eu tive notícia, ele devolveu. O presente é dele. E uma declaração já da PGR, da Advocacia Geral da União, já falou que o presente é dele. Ele faz o que ele quiser com esse presente. Ele é um cara simples, eu tenho conhecimento dele, ele usa um G-Shock, ele usa um relógio normal. Ele não gosta dessas presepadas que o Lula gosta e anda de Patek Philippe, não. E eu não sou contra que eu também ando de Patek Philippe, só que o Bolsonaro não gosta disso. E vocês querem massacrar a imagem dele como se ele estivesse devendo alguma coisa. Se ele não pode ficar com os presentes, eu duvido que ele vai ficar, é só devolver. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro, brilhantemente, pediu para o príncipe da Arábia Saudita pegar os presentes de volta, já que vocês estão com essa confusão toda. Eu acredito de verdade que o Bolsonaro, pela simplicidade dele, né, a mídia soltou lá de forma chula, que era 25 milhões e depois teve que corrigir, e ninguém fala que é fake news. Eu não vi nenhuma notícia falando que vocês soltaram fake news de 25 milhões. Não foi a mídia. A Polícia Federal divulgou. Então vocês têm que divulgar. A Polícia Federal divulga fake news. Estava hoje na Folha de São Paulo. Isso, não é errou. Não, tá escrito assim, ó. Polícia Federal errou. Não, vocês têm que escrever. Polícia Federal divulga fake news, que isso é notícia mentirosa. Não, a Polícia Federal dentro do relatório colocou um número e depois se corrigiu. Ou seja, fez uma fake news e depois corrigiu. A Polícia Federal não faz notícia. A Polícia Federal faz investigação, não faz nem fake news, nem news. Então, isso aí não virou notícia? Eles fizeram uma avaliação das joias e corrigiram essa avaliação. Então esse é o não papel foi da isso, Polícia é para Federal. criar uma impressão errada, foi uma fake news e depois vocês passam esse paninho. Desculpa falar, mas é muito chato. Agora o senhor falando da Polícia... A Polícia Federal não faz fake news, eu faço lá no Rio Grande do Sul. Quem tem que fazer fake news é qualquer pessoa que dá notícia errada. A Polícia Federal fez sim. Aí foi lá, poucas horas depois corrigiu. Eu sou contra 100%, não precisa ficar inventando conversa, fale a verdade. Só que passar pano, ela não é fazedora de notícia. Qualquer pessoa que dê declaração está criando uma notícia. E prejudicou muito o presidente Bolsonaro. Eu odeio injustiça. Eu já fui processado criminalmente por 13 anos, fui injustiçado e eu tenho pavor disso, eu tenho raiva disso. Exatamente, a gente queria falar desses assuntos também. O senhor mencionou a Polícia Federal. O senhor é alvo de investigação da Polícia Federal por causa da campanha do senhor de 2022. Qual que é a suspeita da Polícia Federal? Qual que é a acusação? De que o senhor usava o dinheiro da campanha, que foi paga pelo senhor, parte de doações, para contratar empresas do senhor para usar... Dinheiro meu, da minha esposa e de um sócio. Isso, para usar os jatinhos, os jatinhos do senhor, né? Quando o senhor precisou se deslocar na campanha, o senhor contratou a sua própria empresa que não é irregular. de jatos. A dúvida é, o senhor teme que esse processo possa levar o senhor à inelegibilidade e como que o senhor vai tratar o dinheiro desta campanha? O senhor vai contratar suas empresas de novo? Vamos lá. Brasil que está me assistindo. Eu doei o dinheiro, minha esposa doou e um sócio doou. Não tem R$1 de dinheiro público. Eu sou jurista, fiquei 5 anos na academia de direito. Eu tenho um corpo jurídico muito bom. Nós avaliamos e falamos. Nós vamos contratar um táxi aéreo para gastar R$20 mil por hora, R$30 mil por hora? Não, vou usar a minha máquina que eu gasto 8, 12 mil reais por hora. E tudo está muito bem declarado. Só que a tática é simples. Vamos criar um embolo
Vamos noticiar isso para o Brasil inteiro e o mais bonito de tudo é que eu quero agradecer vocês, esse é meu grilo pessoal com mídia, é que 6 horas da manhã os caras estavam lá. 6h15, sei lá, 6h30, todos vocês publicaram ao mesmo tempo. Parece que vocês fazem parte do mesmo rolê, sabe? Isso é uma ilação que você está fazendo. Isso não, isso é real que eu estou falando. Não, é uma ilação. Não. Acho que existe um rolê. É porque não faz sentido todos publicarem ao mesmo tempo. Eu estava acompanhando. Eu estou falando de uma coisa que aconteceu comigo. Se vocês ganharam alguma coisa com isso, eu não sei. Isso aí é outra ilação que você está fazendo. Como é que é? Vocês têm um grupo do WhatsApp, aí põe a notícia e todo mundo posta junto? O senhor que vive nas redes sociais sabe, quando a notícia acontece, a gente está lá em cima da notícia. Todo mundo junto. Nas todos, redes sociais. Tipo assim, 18 canais de comunicação soltam junto. Quando acontece uma operação da Polícia Federal, ela divulga, tá até no site dela, você pode acompanhar. Entendi. Eles divulgam ao mesmo tempo, todo mundo tá lá. Entendi. Tá no site da Polícia Federal, iniciada uma operação. O cara tava lá na minha garagem, postou a foto, aí ele manda pro lugar, saiu automaticamente. Mas tudo bem, é só pra gente pensar aí. Zero. Não tem nada de errado nisso. Está correndo o inquérito, eu espero, né, que a polícia estava lá em casa, e aí, cadê os documentos? Que documento? Está tudo aí, é digital, nós estamos na era digital, o maior respeito do mundo, e eles todos sem graça, né, tipo, o que nós estamos fazendo aqui? Tem que cumprir ordem, eu entendo. Só que é aí que está o detalhe, o presidente da República tendo um poder de mandar na Polícia Federal é uma lástima. A gente tem 3 poderes, a gente precisava de ter uma cobrança em cima desses 3 poderes para alguém que ajudou o ex-presidente da República, porque eu ajudei e financiei também a campanha do presidente, alguém me pôs numa lista para me perseguir. A minha esposa, dentro do banheiro lá de casa, com a federal lá dentro, falou, agora você desiste desse trem de político. Eu falei, agora que eu vou até depois do fim. A gente não deve nada e eu estou pronto para a última consequência. Para vocês que acham que eu vou vender a minha candidatura, igual tem outra pessoa aí que vai vender, todo ano faz isso. Eu não vou vender. Se você acha que eu estou de palhaçada, eu não estou de palhaçada e nós seremos o próximo prefeito da cidade de São Paulo. Candidato, em 2010, o senhor foi condenado por participar de uma quadrilha que desviava dinheiro dos bancos pela internet. O senhor nunca chegou a ser preso, porque quando o processo transitou em julgado, a sua pena já estava prescrita. Graças a Deus. O senhor acha que essa condenação, ela coloca injusta, uma mancha moral para o senhor Zero. ser Meu pai prefeito me de ensinou, São Paulo? Não, meu pai me ensinou a ser homem, nunca toquei nada de ninguém. Essa quadrilha que você fala, eu nem sei quem é, nem sei que quadrilha que é essa. Eu consertava computador para um cara e um dia fui lá e tomei um processo de 13 anos. Você também tirava a lista de e-mails e entregava para ele. Isso aí das você está vítimas. inventando. Não, quem disse é a Polícia Federal no processo. Pode falar o que quiser, eu estou falando na realidade. Eu consertava computador para um cara, ganhava R$400 para ajudar em casa, nossa família realmente não tinha condição nem de existir. Eu trabalhei uns 3 meses e depois tomei um processo de 13 anos. Eu não sei se você acompanhou o processo inteiro, nem advogado tinha. A minha parte correu à revelia. Eu não tinha dinheiro, R$2.000 para pagar o advogado. Eu odeio injustiça e eu sei por que muitas mães aqui na quebrada sofrem. Porque seus filhos, se não tiver condição, se a gente não der oportunidade para eles, eles vão enfrentar esse tipo de coisa e vai por frente com a polícia e vai morrer todo mundo. Eu vim da periferia também, eu vi um monte de gente saindo de lá, indo para caixão porque não tiveram oportunidade. Como é que você enriqueceu tão rápido, Pablo? Você acha rápido? Não foi 2010 que você falou que não tinha dinheiro nenhum? Não, 2010 não, 2011, 2012, 2013 começou a ter dinheiro, trabalhando. Aqui a mão, olha meus calos aqui, dá pra pegar aí ou não? Mas como é que foi o processo de você conseguir se tornar essa pessoa tão rica? Como é que foi isso? Como é que você chegou lá? Na verdade, todo mundo é rico, né? Só que a escassez não deixa as pessoas prosperarem. Então, Mas eu rico assim de comprar carro importado, de ter uma mansão. Eu tô falando rico nesse sentido, não nessa riqueza espiritual, como você fala. É porque ela vem de lá, né? Ela é espiritual, depois desce na alma e depois que o seu corpo aceita com o seu cérebro é que você acessa isso aí. Meu primeiro carro bom foi um Jetta em 2011 e eu comprei sendo funcionário da Brasil Telecom. Eu tinha 3 caminhos, eu estava estudando Direito, eu queria ser presidente do grupo Oi Brasil Telecom, né, com a telefonia, que eu fiquei lá quase 8 anos, então tem uma história boa lá, fiquei quase 8 anos lá. E aí um amigo me chama para fazer um evento, um show, e nesse show, em poucas semanas, eu fiz o dinheiro que eu não consegui fazer em quase 8 anos de Brasil Telecom. Eu fui picado pelo Rica Vírus, fazendo evento. Você era promoter, assim? Isso, eu fui. Você ganhava porcentagem em cima do evento? Sim, eu produzi o evento em poucas semanas e o negócio acontecia. Aí o que aconteceu? Eu queria ser melhor advogado do Brasil, era o meu sonho. Na verdade, eu queria ser delegado da Polícia Federal quando eu entrei no Direito. Eu queria ser delegado, e depois eu falei, agora eu quero ser juiz, e o que mais intensificou foi ser advogado. E aí eu
eu fui ver na vida de alguns, igual do Nelson Williams e dessa turma aí, eu falei, cara, 10 anos eu vou conseguir ser o melhor advogado do Brasil. Você chegou a passar na OAB, não? Não passei na OAB, vou te explicar por quê. Ao mesmo tempo, eu queria ser o melhor advogado do Brasil e queria ser presidente do Grupo Oi. E é uma longa jornada. Depois de 18 anos, né, dessa data, eu cheguei a contratar um CEO que queria essa mesma coisa lá, eu levei ele para o meu grupo e eu percebi, poxa, 18 anos e o cara também não conseguiu. Nesse caminho, eu fui picado pelo empreendedorismo. E eu acredito nisso, inclusive em São Paulo, a partir de 2025, todas as empresas vão ter braço de ensino e nós vamos fazer com que as empresas ensinem adultos com inteligência emocional, com finanças, com empreendedorismo, com profissões do futuro, com tecnologia, porque o nosso povo vai ser escravizado por outras nações que são tecnológicas. Quando eu comecei a entrar nessa divisão de evento, mexeu muito comigo. Até hoje eu faço milhões com evento. Depois disso, eu comecei a dar treinamento. Eu tive esse cargo dentro da Brasil Telecom, eu fui instrutor de treinamento lá, me apaixonei pelo ensino. E eu gosto demais da aula até hoje, né? Eu não falo para me exaltar, mas eu sou o professor mais bem pago da América Latina. E eu construí repertório para isso, eu construí história, eu tenho resultado para isso, né? Eu usei a internet é muito boa para isso. Depois que eu comecei a dar treinamento, eu saí da Oi, da Brasil Telecom, eu me formei em Direito, não quis seguir a carreira jurídica. Fui trabalhar na empresa do meu sogro, que, encurtando a história, 3 anos e meio depois de funcionário do meu sogro, agora na virada do ano, eu acabei comprando um grupo de empresa dele que tem 35 anos de mercado. A gente faz aquisições de muitas companhias, mas para responder a sua pergunta, não foi muito rápido. Foi mais de 15 anos construindo isso. Mas não é rápido você ficar bilionário desse jeito? Mas não é rápido, é porque é o seguinte, você precisa de destravar sua mente, precisa ficar exponencial, precisa de modelar a gente. Você precisa acessar altas culturas, você precisa sentar em mesa. Só um pouquinho que eu já termino essa pergunta, essa resposta. Não foi rápido. Tudo tem uma base. A gente vai construir o maior prédio aqui da história do mundo. Aí a pessoa fala, vai ser do nada. Não, eu estou entrando de sócio no maior prédio residencial do mundo em Balneário Camboriú, para vocês entenderem que tem como. Um prédio de 570 metros. Mas para finalizar, eu fui consultor de empresa, aí depois de ser consultor de empresa, eu caí a ficha, ô Fabíola. Eu falei, por que eu vendo a minha hora para essas pessoas, né, que eu vim de uma multinacional, a Oi é uma transnacional com 200 mil funcionários na época, por que eu estou vendendo meu tempo para ajudar outras empresários e não faço as minhas empresas? Por que eu não posso fazer isso? Aí começou com o treinamento, e o treinamento é muito forte, hoje nós estamos em divisões, né, segmentações, automobilística, aviação, escola, fazenda, a gente tem MVP de banco também, o General Bank, que a gente está construindo, ele está em fase de teste. A gente tem hotelaria, tecnologia, editora, a maior plataforma de ensino da América Latina é nossa, a maior plataforma de lançamento digital também é nossa, chama PLX. E aí, respondendo sua pergunta, que até pelo olhar seu de incredulidade, como ficar rico desse tanto, eu tenho mais de 100 sócios. Se você se juntar com pessoas em unidade de linguagem e de fato, né, quiserem produzir uma coisa que é a cultura de todas as nossas empresas, que eu criei, chama multiplicação de talento. Eu não estou atrás de gente carreirista, não estou atrás de gente que quer um bom salário, eu estou atrás de gente que quer explodir. E aí, como eu tenho um braço de ensino, que é isso que nós vamos fazer, o braço de ensino atrai muitos talentos, atrai muita gente boa. O grande segredo nosso de ter crescido muito rápido, que ainda não é nem a sombra do que há de vir, Fabio, é multiplicar talento e usar o ensino. Se toda empresa entender que o braço de ensino é o que mais traz gente, aí o negócio vai explodir. Eu queria olhar para o lado das pessoas que assistem às suas mentorias. Sim. Lá no site está dizendo que é para ajudar as pessoas a se organizarem, a comprar sua casa própria, terem o seu próprio negócio. Quantos % das pessoas que assistem essas mentorias conseguem efetivamente comprar a casa própria, conseguem efetivamente ter o seu próprio negócio? Eu acho que você deve ter visto do RCI por causa do perfil, mas a maioria não tem nada escrito sobre casa própria, porque eu ensino a pessoa a investir primeiro. Esse sonho nosso de comprar uma casa própria não é um ensino que a gente faz. A gente ensina a pessoa a investir nela primeiro, ela cresce. É melhor ela alugar uma casa e aprender a investir, aprender a empreender, comprar e vender do que já amarrar num financiamento de 30 anos. Agora, esse lançamento recente sobre o corpo, mente, shape, às vezes tem pessoas que, pelo perfil, a pessoa está com esse desejo. Aí eu falo, cara, cuida do seu corpo primeiro, cuida da sua mente primeiro. Não é o grande lance. A maior parte das pessoas, elas estão buscando destravar a escassez. E aí eu ensino, você precisa de modelar pessoas. O que é modelagem? Você olha para uma pessoa, tira aquilo que é bom. O que é ruim, você
esquece. Mas o você senhor tem dados mede? concretos dos O senhor mede resultados o que seu elas sucesso? No alcançam? Brasil, o EAD, 7% dos brasileiros, você vê o tanto que é ruim o EAD no Brasil, 7% das pessoas terminam os cursos. E o nosso, as pessoas chegam a 92%. Mas o que elas alcançam? Aí depende da pessoa. Se você assistir, inclusive, por cortesia, eu posso liberar para vocês, não só investigarem, mas também ser abençoado com isso. Me dá um e-mail, eu libero para vocês. Vocês vão ver que é um percurso um pouquinho longo na mente. Ninguém explode em 2 anos. Mas o senhor não tem estatística do seu sucesso? Eu tenho testemunhas. Eu acho que deve ter 168 horas no YouTube de gente que já fez milhão. As pessoas... Fazer R$1 milhão na internet é a coisa mais besta do mundo. As pessoas estão todo mundo vidrado ali na internet. Você cria um funil de vendas, cria um storytelling, vai lá, faz um lançamento, qualquer pessoa, qualquer um, jornalista comum, se falar eu quero fazer 1 milhão, dá conta de fazer 1 milhão. Mas vamos trazer isso para São Paulo, né? São Paulo é uma das cidades também muito desiguais do nosso país. Quando você fala sobre essa questão da prosperidade, muita gente vê isso, claro, todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ser milionário, bilionário como você, óbvio. Não, bilionário não, mas pelo menos 1 milhão, acho não, que você falou que as suas conta. empresas têm mais de bilhões aí, se for vender valor todas de elas. mercado, né? Então, mas é isso que vale, né, na hora de contar ali. Como é que você vai fazer isso na cidade de São Paulo? A tua proposta é fazer com que todo mundo fique rico, Não, todo mundo não. seja próspero, todo mundo tenha um shape legal, como você promete, porque é mentalidade, shape e riqueza, né? Não, a pessoa tem que querer. Isso, assim, eu queria muito entender que esse hoje é o teu curso, né? Que é vendido, você falou aqui que pra gente distribui gratuitamente, é R$2.000 mais ou menos. Eu posso abrir para vocês terem acesso a mais de 100. É isso. Não entenda isso como... É uma cortesia para vocês verem, Então, mas até eu para vocês queria sentirem o saber, que Tá aconteceu. lá no seu site, prometendo É o ajudar as site, pessoas é o que eu tô te falando, é o site da... a casa própria. comprar a casa É o de própria. hoje, é o que eu tô falando, é o de hoje. comprar sua casa Porque são própria. mais de 130 produtos, é esse de hoje. Eu queria confirmei o saber que você falou. como você vai fazer isso, porque aí agora a gente está falando isso aí sobre eu a tô Prefeitura doidinho. de São Se me Paulo. der a chance, nós vamos 12 fazer todo mundo milhões de prosperar. habitantes na cidade de São Paulo. A gente tem aqui uma pobreza grande na cidade de São Paulo, Sim. muita desigualdade. Sim. Você mesmo agora foi visitar, você publicou isso nas suas redes sociais, uma favela. Você falava que passava pela cidade, sobe de helicóptero, foi até uma favela, pé no chão lá, sofreu, se emocionou, inclusive. Sim. Como você vai tornar o paulistano próspero? Como é que você vai fazer isso na prática, Pablo? Você vai conseguir fazer isso em 4 anos? Ou essa é uma promessa vazia? E como é que as pessoas vão entender isso? É o seguinte, você achou que eu enriqueci do nada, mas é um processinho, acordando 4h59 da manhã todo dia, aprendendo muito, já li mais de 1000 livros. Não achei que era do nada. Você está colocando, como você fala, você está colocando Você na falou minha que foi boca. rápido, Eu perguntei. Eu falei, É claro. É claro. É o seguinte, primeira coisa, não é qualquer um que vai prosperar. A pessoa tem que deixar de ser um qualquer um. Desses 12 milhões de paulistanos, vamos chamar todo, mesmo que não seja daqui, vamos chamar todo mundo de paulistano. 3,5 milhões, você pode falar o que você quiser, essas pessoas não vão conseguir fazer nada. Elas estão num estado de subnutrição, isso atrapalha o desenvolvimento cerebral. Essas pessoas estão debaixo de ataque, né, da segurança pública e elas se sentem como animais nessa possibilidade que elas estão colocadas. Essas pessoas, a maioria, não tem nenhuma atividade para ocupar a cabeça delas. E o que a gente precisa fazer com elas? Nós temos 12 perfis comportamentais. Então, tem 63 mil na rua. Leva de 6 meses a 2 anos para recuperar essas pessoas. Meu líder de plano de governo, que é o Sabará, ele deixou o secretariado do Tarcísio para vir andar comigo, no nosso grupo. Ele, comprovadamente, ele já tirou 3.500 pessoas da rua e deu emprego. Então, tem atendente do call center que estava na Cracolândia há 3, 4 anos atrás. A galera pira quando descobre isso. O que acontece? A gente precisa de fazer as pessoas saberem o perfil que elas estão e convidar elas para avançar. Então, a pessoa que não tem emprego em São Paulo, a gente não pode demonizar os empreendedores porque são eles que arrumam, eles que dão emprego, não é o governo que dá emprego. Então, se eu não ajudar com algum tipo de incentivo, as empresas elas não vão crescer. E não é para o empresário ficar mais rico, é para ele prosperar e dar mais emprego. Se eles derem mais empregos, vocês vão ter os empregos. Então, as pessoas que não têm emprego vão ser promovidas socialmente para o emprego. Você que tem emprego, eu quero te ensinar. Isso eu vou te ensinar como prefeito também. Ninguém vai me segurar, eu quero ensinar. Eu quero pegar a pessoa que tem emprego e falar, você precisa de ter uma renda alternativa. Você vai aplicar o seu curso para toda a cidade, é isso? A ideia é essa, pouco? Não, eu não sei se isso... Não, se alguém vai me pública. deixar fazer isso. Não, eu vou fazer o que vocês gostam, do jeito que a lei manda, mas aquilo que a lei não proíbe, eu vou fazer o que quiser. Eu quero que as pessoas sejam afetadas por isso. Você que é empreendedor, vou te ensinar a ser investidor, contratar alguém para você ter mais tempo, para você pensar em outros negócios. Você que é investidor, vou te pedir, para de investir nos Estados Unidos.
Nós Você vai estamos dar uma levando muito... mentoria gratuita para a população de São Claro, Paulo. A ideia é você essa? Imagina, claro, abrir tudo para esse povo. Vamos falar um Você pouquinho. imagina a gente encher no estádio do Itaquerão, lotado de gente e falar, vocês estão desempregados? Então aqui, ó, vocês vão fazer isso. Conta comigo, eu vou fazer. Eu tenho energia para ser prefeito de São Paulo, para amar o povo, para ir na favela toda semana. Vocês vão me ver toda semana indo na escola. Eu sou dono de rede de escola infantil também. E eu vou lá, mesmo sendo um homem muito ocupado, eu vou lá pegar livro que eu já publiquei e leio com as crianças. Nos Estados Unidos, os políticos fazem isso. Pode esperar que eu vou fazer isso também. Eu vou sentar na escola pública para ver que jeito que tá a merenda. Aí vocês vão começar a falar na mídia, ele é populista. Não, eu só quero ver o que está acontecendo. Eu quero uma cidade organizada, eu quero um rio Tietê, não um esgoto Tietê. Eu quero que as pessoas tenham condição de não ter que dormir na rua mais. Isso eu não acostumo e não vou acostumar. Mas vamos para a prática. Tarifa de ônibus, por exemplo. O prefeito Ricardo Nunes foi lá e estabeleceu a tarifa zero aos domingos. A gente sabe que tem um custo grande para o Tesouro, muita gente viu como uma medida eleitoreira. Guilherme Boulos tem ali uma solução semelhante para também fazer tarifa zero. Você é a favor da iniciativa privada, preocupado com o custo fiscal? Eu sou a favor do povo. Sou a favor do povo. Iniciativa privada... Como que você vai fazer com a tarifa zero do ônibus? Então... Você vai manter, vai revogar? Mas qual que é o benefício? Vou perguntar para o povo, vocês estão gostando disso? O povo não quer ficar rodando na cidade no final de semana, eu imagino. A pessoa quer descanso. Como? Fazendo uma pesquisa, claro, tudo é perguntando para eles. A gente pode criar tanto... mas a Câmara dos Vereadores é para isso também, são os representantes do povo, né? Então, eu também sou representante do povo. A partir do momento, mesmo não tendo um cargo público, se eu quiser falar pelo povo, eu junto um povo e falo por eles. Agora, vocês não estão sabendo que nós vamos fazer em 2025, eu já fui em Balneário para pegar isso e estou em contato com a empresa suíça para conseguir trazer isso para cá. O que é? Nós vamos fazer um cinturão interligando as comunidades, nós vamos transformar as comunidades em polos turísticos e gastronômicos, as principais, cada povo ali tem uma história. Aí nós vamos colocar um teleférico rasgando o céu de São Paulo. Por que nós vamos fazer isso? Ao invés de só preocupar com tarifa de ônibus, nós vamos colocar esse teleférico, que esse é meu desejo, não vai ser com dinheiro público, vai ser parceria público-privada, para os moradores vai ser gratuito e para quem for de fora, qualquer pessoa de fora da cidade de São Paulo, essas pessoas vão pagar e nós vamos criar um turismo. Sabe por que vai ter turismo nas favelas de São Paulo? Porque a favela de São Paulo ela é mais segura do que o centro de São Paulo. Você acredita, Raquel, que eu ando na favela, eu fico em paz. É claro que eu estou andando com os meus seguranças, mas só o líder comunitário falar assim, fique tranquilo. Mas qual a sua posição sobre a tarifa zero? Você vai manter ou revogar? Eu vou perguntar ao povo. Não, imagina eu falar que vou manter ou revogar, eu vou perguntar para as pessoas. Se é um direito adquirido e está tudo certo, mas isso custa tantos milhões, mas isso é benefício para o povo gosta disso? Que mantenha, não está faltando dinheiro. Se eu tivesse aqui agora, sabe, com a máquina na mão, desesperado, está faltando 1 bilhão aqui, a gente tem que fechar uma conta. Mas não tá, a gente tem dinheiro. Pablo, mas um estudo da Rede Nossa São Paulo mostra que quem mora em Marcilac leva 73 minutos para se deslocar todos os dias para o trabalho. O senhor acha que essa pessoa está precisando de ônibus ou de teleférico? Essa pessoa precisa de uma praça de empreendedorismo lá na região dela para parar de ficar carregando 3,5 milhões de pessoas. A gente carrega todos os dias da Zona Leste para o centro da cidade o país chamado Uruguai nas costas. É desumano uma pessoa ficar 73 minutos ou 2 horas. Imagina, tem gente que trabalha aqui em Osasco, a pessoa às vezes leva 2 horas só para chegar e depois 2 horas para ir embora por causa do horário de pico. O que a gente precisa é descentralizar esse mecanismo. Não faz sentido numa comunidade não ter oficina de costura. Não faz sentido a gente não dar essa oportunidade para essas pessoas. A gente fica arrastando essa multidão de gente que parece que a gente não está tratando eles como seres humanos. Você está na melhor cidade do país, parece que nós estamos na pior cidade do país quando fala de mobilidade. Esses quase 7 milhões de carros aí que ficam andando. Por que não termina nunca esses 44 quilômetros do Rodoanel Norte? Eu fico indignado de ver uma obra que custou mais de 5 bilhões, porque se fizer aquilo ali e tivesse política pública para seguir a ideia aí do passado de pegar a CEAGEPS, levar para a região norte, tirar a prefeitura do centro, que é uma ideia minha. Eu, inclusive, estou aberto para falar, não vamos fazer. Estou discutindo com todo mundo no plano de governo. Ô Pablo, você vai morar em São Paulo? Você mora em Alphaville, né? Não, moro em São Paulo, Jardim Europa. Você não está mais em Alphaville? Não, é porque eu tenho casa em Itu, eu tenho casa em Porto Feliz, eu tenho casa nos Estados Unidos, eu tenho algumas casas em alguns lugares, mas eu moro em São Paulo. Você mora no Jardim Europa aqui? Sim. Ah, tá. Agora, tem cobertura perto de Congonhas também, que eu uso bastante. O que eu ia perguntar para o senhor é, o prefeito tem uma agenda forte na questão de mudança climática, o senhor anda pela cidade de helicóptero, o que não é muito sustentável, né? Qual que é a agenda do senhor, se o senhor for prefeito, para combater os efeitos da mudança climática aqui em São Paulo? É interessante. Tem 7 milhões de carros e 400 helicópteros. Olha o percentual disso. Vamos usar a matemática.
As pessoas que estão se movendo com os helicópteros são as pessoas que tomam a decisão para isso aqui continuar prosperando. E eu só ando de helicóptero, é um sonho, eu tenho um sonho novo agora, é não andar mais de helicóptero em São Paulo. Libera o Rodoanel, tira a CEAGESP, faz uma... Eu vou apresentar isso no plano de governo, que é SP50, que vai além de um processo eleitoral, e aí a gente não vai precisar de andar disso. Eletrificar a frota inteira que a gente tem em São Paulo. A gente colocar esses teleféricos. Você sabe o que vai acontecer na cidade de São Paulo? Pela primeira vez na vida. Quantos anos você tem, Carol? 32. Pela primeira vez na vida você vai ver como é que anda na cidade de São Paulo sem pisar no freio. Isso vai acontecer. Só que vocês ficam pegando no pé do 400/7 milhões. Isso não significa absolutamente nada. Nada. Não é pegar Isso é no só pé, para criar né? intriga entre rico e pobre, que é uma tática bem poderosa para as pessoas continuarem bloqueando as suas cabeças para falar, tá vendo? Tem avenida aqui em São Paulo que tem mais helipontos. É o custo de cada tipo de transporte, é o tanto que polui. Ótimo, é o que eu quero, você não entendeu. O Ricardo Nunes, sendo prefeito, não dando conta de resolver, o que ele resolveu? Vou te dar uma solução para o trânsito que não precisa gastar nada. Tem mais de 350 mil placas de trânsito, eu acho que vai ter que gastar só com placa de trânsito. Mais nada de engenharia nem de infraestrutura. Liberar para virar à direita com sinal vermelho, igual nos Estados Unidos. Coisa mais básica do mundo. Por que não faz um negócio desse? Sabe o que nós vamos fazer para o trânsito? Tem 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo. Nas 10 rodovias, eu mesmo, com meus olhos, eu já achei as áreas. Nós vamos criar bolsões para colocar de 10 mil, dependendo da área, até 50 mil carros e ligar teleférico até na estação de trem. Pablo, precisa entrar na questão da mulher. Eu quero entrar. Deixa eu só terminar. Porque isso aqui é muito forte. Você imagina um cinturão de teleférico ligando as comunidades e reforçando, levando empreendedorismo, tecnologia, gastronomia, hotelaria para esses lugares. Vai pirar, o mundo inteiro vai querer aprender com a gente. Isso tem em Medellín um projeto bem pequeno. Imagina a gente liberando, ajudando o governo do estado a liberar essa obra aí, que já desde sabe 2023. O custo dessa obra? Já está prevista, já está na mão de uma empresa e não sai do lugar, tem que pôr pressão. Não. O povo tem que ficar indignado. Você fala do teleférico? Do teleférico. Vai depender do tamanho do cinturão. É mais ou menos um gasto aí de 50 milhões de reais por quilômetro. Só que é o seguinte, não tem freio, vai de 16 a 22 km por hora sem parar. Você imagina isso transitando e fazendo um cinturão em volta da cidade de São Paulo. Um negócio assim. Aí, para terminar essa solução, que eu acho que o povo se interessa muito nisso. Você imagina as 10 rodovias tendo um bolsão onde a gente pode fazer evento, o cara que vem de fora para a cidade de São Paulo, ele estaciona ali com um preço justo, é tudo privado, não vai gastar dinheiro público. O público é para pegar a caneta BIC e desapropriar um terreno. Pega esse terreno aqui, aí faz 10 andares para baixo, deixa o térreo aberto para fazer evento, e evento não precisa de fazer esses grandes eventos arrastando para dentro da cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo hoje, o paulistano, tem 100 mil eventos por ano. Se a gente coloca os bolsões das 10 entradas de rodovia, faz um cinturão de teleféricos nas comunidades, não em outro lugar, para ligar no metrô, a gente coloca esses centros de empreendedorismo nas favelas, mais de 300 pode fazer isso. A gente para de arrastar esse povão na cidade, libera o Rodoanel, que é 44 quilômetros, essa liberação só é isso, libera o vermelho virar à direita. Pela primeira vez, a cidade de São Paulo vai respirar no trânsito. Pablo, para ser prefeita da cidade precisa ser casada e ter filho? Não, claro que não. Por que o senhor falou isso nas suas redes sociais, naquele jogo de cartas, né? Gostou? E aí você pegou legal, a carta. Não gostei como mulher de ouvir aquilo, não, né? Mas a carta você gostou ou não? O seguinte, abri a carta da Tabata e o senhor virou e falou, ela não sabe o problema de um casamento, ela não sabe um problema de ter filhos, ela não tem condição, não dá conta de cuidar dessa cidade. Faltou eu falar. Não foi machista essa frase? Às vezes, até te peço perdão se você achou isso, mas faltou falar que ela não empreendeu, não pagou milhões em impostos, que ela é uma garota, ela fez uma postagem. Hoje eu sigo ela, eu acompanho tudo que ela faz. Eu acho ela uma garota brilhante. Ela ainda, só um pouquinho, ela ainda é uma menina, ela ainda é uma menina. E ela mesmo escreveu lá, né? Se alguém estiver assistindo, às vezes vai até editar, mas dá pra ver que edita. Ela com orgulho falou, ó, sou uma garota e tal. Eu acredito que o problema da cidade de São Paulo é de gente que aguenta pancada. Os aliados do Nunes... Mas é preciso ser casada e ter filho? Eu já respondi, falei que não. Eu respondi na hora que você fez a pergunta. Então foi um erro que ela fala? Não, é porque você se desculpou ela por isso? Não, ou não, vou te falar porque... agora é o contrário do que o senhor disse lá no vídeo. Não, eu não falei que precisa disso, falei que ela é uma garota e tem que amadurecer. Inclusive, vocês são mulheres brilhantes, você tem sua carreira, Então, sim, eu respeito as mulheres, eu tenho minha filha, Isabela, de 2 anos, eu tenho a minha esposa, que eu casei virgem com ela, minha única namorada. Eu tenho minha mãe, que desde quando meu pai divorciou, eu sustento ela.
Eu tenho a minha irmã, que um homem canalha, né? Colocou um filho na barriga dela. Mulheres E têm que deixa eu ser só terminar. sustentadas? As que precisam sim, tem as donas Marias que não tem como, elas precisam de ajuda. As que não dão conta, as que querem, podem fazer o que quiser. Mas Só- homens só não pra eu precisam Deixa eu ser só terminar, porque o assunto é delicado, aí é um homem contra Claro. 3 mulheres. Se eu terminar a linha de raciocínio, você calça a não batida. tem contra aqui não, é uma conversa. Então, deixa eu terminar. O senhor tá Eu pedi dizendo pra que o senhor- terminar, o senhor Raquel. dizendo que sustenta sua mãe, Vamos sustenta lá. sua irmã. Não, na verdade eu aposentei minha mãe e ajudo elas até hoje. No que preciso foi, elas têm a minha proteção e eu vou pra cima, mato e morro por causa delas. Então é o seguinte, a Tabata foi um pouco injusta comigo. Na hora que chegar a vez dela, pergunta se não foi eu que chamei ela para conversar no WhatsApp. Chamei ela. Eu com muito respeito, trato ela com respeito. E aí, depois disso, ela foi lá e criou ilação, que eu sou estelionatário. Isso aí ela cometeu um crime, artigo 138 do Código Penal, que é imputar crime falsamente a outra pessoa. Ela ficou fazendo essa ilação. Eu não sou estelionatário, e nem eu sou. Eu não sou bandido. Eu não estou devendo nada para ninguém. E aí que está o detalhe. Ela forçou a barra. Só que nisso vocês não... Mas não quem começou? O senhor disse quem o começou seguinte, não, eu só falei que ela precisa amadurecer. Mas Se ela candidato, quiser... só um minutinho, Não, é o calma. seguinte, qual o problema que o mundo tem de entender que, na minha visão, a pessoa precisa aguentar o tranco? Candidato, o senhor Ouvir disse o verdade seguinte, e falar, o senhor não, tá disse bom. o seguinte, abre aspas, eu também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou e ele deixou o alcoolismo. Já o pai dela, ela foi para Harvard e o pai dela acabou morrendo. Quando o pai da candidata Tabata se suicidou, ela estava no Brasil, ela ainda não tinha mudado para Harvard. Por que o senhor mentiu? Não, eu não menti. É porque se ela estava aqui ainda e ele morreu, é pior ainda para ela. Porque meu pai já sofreu disso por 30 anos e a gente não largou ele. Você sabe por que a pessoa vai para a situação de rua? Porque a Mas família o senhor- abandona. Agora, você não sabe o real estado da casa dela. Ela pode falar o que ela quiser, ela vai falar, beleza, você está tomando a dor dela. Ela cometeu um crime contra mim, artigo 138, eu não vi você me defendendo. Eu não estou tomando a dor dela. Não, eu tô você não me dizendo defendeu. o que Inclusive, o eu conversei senhor- com você no WhatsApp sobre isso. Estou dizendo o que o senhor disse. Não, então. O senhor disse que o pai dela Tá bom. morreu. Ah, não, então tá bom. porque Ela foi estava pra aqui? Harvard. Se ela estava aqui, é pior ainda. Se ela estava aqui, é pior ainda. É papel da mulher cuidar da É pessoa papel doente de todo da ser família? humano cuidar de todos os seus pais. Na Bíblia fala para você honrar seu pai e sua mãe. É interessante porque... Mas não tem que ser mais cuidadoso nessas palavras? Porque assim, eu o senhor acredito tá que sim. aqui querendo participar Vocês, de na de vez uma que ela vier, vocês vão candidatura. falar com ela sobre o artigo 138, que ela cometeu um crime contra mim? Vocês vão falar? Ela não está entre os 4 então primeiros pra do que nós Datafolha. vamos falar da Tabata? Eu tenho uma dúvida, Isso é candidato. muito importante, o candidato. senhor falou Nós que... estamos Sim, eu o já senhor respondi. candidato, Nós Eu já estamos- respondi. o senhor está não, falando agora nós que ela, estamos falando que ela que da ficou mulher. forçando. Tem duas falas suas. Primeiro, essa da carta que o senhor mesmo reconheceu. Sim. E a outra, que foi um dos momentos mais delicados da vida dela, Sim. quando o pai dela cometeu suicídio. Uma pena. Ela estava no Brasil. Pior ainda. O É pior senhor ainda. falou durante uma entrevista, não está faltando um pouco de responsabilidade? Eu estou concorrentes responsável, eu seus. falei, ué. Mas eu já respondi, ué. O que está faltando de O senhor responsabilidade? é mais bem A família é votado entre responsável, homens não. do que entre mulheres. Eu O senhor sou mais acha que- seguido por mulheres. O senhor acha que é Isso resultado deixa eu te desse explicar tipo de uma fala? coisa. Não, vocês estão criando isso aí. Sabe o que é interessante? Deve ser 60%. Candidato, o senhor acabou de dizer que a família é responsável quando uma pessoa Toda se família mata? é responsável pelos seus. Sim, senhora. Quando uma pessoa se mata? Sim, senhora. Independente do drama Ninguém familiar mata que do tiver nada, envolvido. ninguém se mata do nada, ninguém entra no vício do nada. A coisa que eu mais ajudo é tirar as pessoas dos vícios. As pessoas que estão abandonadas nas ruas é porque a família abandonou essas pessoas. Não foi porque ela decidiu, amanhã eu vou morar na rua. Ninguém começa a virar mendigo, ninguém é suicida de véspera. Pablo, mas... Só um pouquinho. Sim. As pessoas, elas vão tomando a decisão pelo afastamento das pessoas que ela mais ama. Eu sei como é que um vício funciona. E quando eu disse isso em resposta à nojeira que essa menina criou. Ela imputou um crime falsamente à minha pessoa. E eu não vi vocês tomando dor em relação a isso. Esse é o problema do Brasil. Você valida uma pessoa que está errada, que comete um crime porque você é do mesmo sexo? Esse é Se ela um detalhe tivesse muito falado simples. ao vivo, se ela estivesse numa entrevista ter falado que o senhor matou o seu pai. Tudo bem, eu vou falar, beleza, você é da polícia? Não é, eu sigo minha vida e vou continuar. Mas o que está em jogo é a prefeitura, O problema é esse. prefeitura de São Paulo. Então, que se tá a em jogo prefeitura aqui. de São Paulo, esse assunto nem precisa mais discutir Então, aqui, só tem 9 minutos para a Mas gente o discutir. que eu gostaria de Vamos discutir São Paulo. esclarecer, o senhor falou que diz que ela é despreparada, que ela não aguenta o tranco. Não aguenta, E aí por o isso que senhor- ela ficou nessa choração o senhor aí. disse que a credencial que o senhor tem a apresentar, o fato de pagar milhões em impostos, isso credencia para ser prefeito. Isso é palavra sua. Agora, o fato Isso é dela, palavra sua. O senhor falou que paga milhões em não põe palavra na minha boca, não. Eu falei que ela é imatura por N motivos e que ela poderia empreender e fazer isso também. Tanto é que ela, no vídeo dela, fala:
eu que trouxe milhões. Não, todo político é jumento do povo. A lei que manda ela trazer milhões, não foi ela que conquistou milhões. Só que as pessoas amam ouvir storytelling, amam ouvir, nossa, ela trouxe milhões para nós. Não, isso é vinculado na lei. Inclusive, eu sendo prefeito, eu vou virar jumento do povo, para levar recursos para todo mundo. O tempo está correndo, a gente tem uma pergunta do Raul Justilores, que ele é o nosso colunista de cidades, Posso e ele tem uma pergunta... Posso falar de Cracolândia antes disso? Tá, vai lá, rapidinho. Porque ele estava falando da dependência química, que seria a responsabilidade da família. Nós temos um problema grave na cidade de São Paulo, que é a Cracolândia. O senhor está dizendo que é a responsabilidade de cada familiar, com certeza, cada família que tem ali, que deixou aquelas pessoas ali na Cracolândia. Qual seria a sua solução como prefeito de São Paulo para resolver a Cracolândia? Tratar essas pessoas como família, porque essas famílias já desistiram deles. Esse é o problema. 63 mil pessoas na rua, se eu tivesse 20 Felipe Sabarás, com a Arca, que é uma ONG que tirou 3.500 pessoas, no máximo em 2 anos a gente tira todo mundo. Só que o que acontece? Dos 111 bilhões de reais, 1 bilhão é dedicado a algumas ONGs que fazem de tudo para as pessoas não saírem. Por acaso as senhoras e senhoritas sabem que existe uma ONG chamada a Craco Resiste, para fazer com que a Cracolândia continue existindo e tem destinação de dinheiro público para essas pessoas? Eu acho que isso não faz sentido. As pessoas não sabem o que é 1 bilhão de reais. Só quem deu conta de fazer 1 bilhão de reais, você que está assistindo, a diferença de 1 milhão para 1 bilhão mais ou menos é que 1 milhão convertido em segundos leva 11 dias. 1 bilhão leva 31 anos, pra você entender a dimensão. E a gente tem dedicado energia para quem? Para algumas ONGs que não querem que as pessoas saiam. É política pública manter as pessoas na rua. Só que eu, prefeito, eu não vou admitir isso nunca. Ninguém vai ser tirado à força. Mas eu vou convencer, isso é uma dor que está no meio do meu peito. Eu sei que o abandono começa dentro de casa porque as pessoas não têm ferramentas para suportar isso. Vamos abrir a pergunta aqui. Quem participa conosco também do Sabatina é Raul Justilores, que é o nosso colunista de cidades. Ele tem uma pergunta para o senhor. Vamos lá. Candidato, o Parque Dom Pedro fez 100 anos há pouco. É um dos mais históricos de São Paulo e está em péssimo estado há décadas. Há um projeto bilionário, mas bem completo da gestão Kassab, que nunca foi adiante. E todos os prefeitos seguintes fizeram promessas que não avançaram. Queria saber qual o seu projeto para esse parque e também para os inúmeros prédios públicos ao redor dele. Obrigado pela pergunta. Não vou prometer nada, já que quem prometeu não cumpriu. Eu vou chamar o Kassab aí no WhatsApp e saber que projeto que é esse. Mas a cidade de São Paulo ela é complexa porque para ganhar eleição as pessoas precisam de prometer um monte de coisa e jogar confete para enganar os outros. Eu te respondo o seguinte, orçamento a gente tem para resolver isso. Agora, a maioria das coisas que o Estado não dá conta, a gente precisa de ter as PPPs, as parcerias públicas privadas, e a gente precisa de simplesmente abrir a mente para isso. Porque senão vai continuar, o centro está abandonado, vários pontos culturais dessa cidade estão abandonados. Eu me encarrego, depois de ver a sua pergunta, de chamar... Você conhece essa região? Conheço a região toda de São Paulo, né? Não dá para conhecer 28 mil quadras de uma cidade, eu acho que ninguém aqui conhece. Eu quero achar o primeiro que conhece as 28 mil quadras da cidade de São Paulo. Mas eu me encarrego, não vou prometer resolver, porque quem prometeu não resolveu. Eu gosto mais de pegar o detalhe, estudar, igual eu fui lá no Brás. As pessoas vieram com um monte, umas 2 folhas de promessa, assina aqui, tá ao vivo isso. Eu falei, eu não vou assinar, eu sou jurista, fiquei 5 anos na faculdade de Direito, eu vou assinar aqui para ganhar voto? Negativo. Eu vou estudar. Já sabe quem vai ser seu vice? Vai ser uma mulher? Eu espero que seja mulher. Espera ou faz questão? É porque não é assim que funciona, né? Eu posso não falar... mas só que eu acho engraçado, porque o senhor sempre fala do poder, não, podemos, vou fazer, vou acontecer. Não pode determinar que pode ser uma mulher a sua vice? Não tem esse poder? É porque a política não funciona assim, não é romance a política. Então tem que entrar no sistema. Não é o sistema, é porque é o seguinte, se eu falar, eu quero uma mulher, e se ela for incompetente? Só tem mulher competente? Você não sabe qual que é o partido? Você já sabe qual que é o partido? Mas em qualquer partido deve ter uma mulher competente. Aí beleza, agora pensa uma mulher competente que não tem o mesmo ideal que eu. O que ela vai fazer com a prefeitura? Aí eu vou colocar o sexo em primeiro lugar e vou me ferrar. Por exemplo, o Moro foi andar com o Bolsonaro, os dois não batiam ideal. O que aconteceu? Aquela vergonha. Mas não existem mulheres de direita nos partidos com os quais o senhor está conversando? O partido, por exemplo, eu queria que o PL viesse. Pelo jeito, eu vou falar aqui uma profecia eleitoral. O Nunes vai colocar uma mulher de vice, que ele precisa, porque o vice que ele colocou só está atrapalhando ele. E o Bolsonaro vai sair dessa campanha. É só uma profecia, não estou falando em nome de ninguém. Ele veio para você?
Eu não sei. É só uma profecia sobre o Nunes. Ou é desejo? Não, é uma profecia. Profecia, não é desejo? Profecia, não. Ó, a gente tem É o alguém. Pinga-Fogo, temos que começar o Pinga-Fogo. Pinga-Fogo é a reta final da nossa entrevista. Meu desejo é que seja uma mulher, tá? Eu tenho conversado com uma. Desejo, mas não vai... Conversado com uma, quem? Não, mas aí fica ruim, né? Ó, se você pesquisar no Google, ela já soltou a notícia pela Folha de São Paulo. É a Nise Yamaguchi, doutora Nise. Ó, e você tá falando, é você. O senhor pode confirmar ou Mas não? ele já tinha falado que achava que ela não tinha força pra gente ao vivo no Então, UOL. é aí que eu tô te falando. Aí tá o segredo. O segredo é o partido. É o partido, é a competência, é a ideologia, é a unidade, é o Mas era propósito. dela que você estava falando? Ou é Não, outra tem- mulher? Tem uma outra pessoa que é vereadora. Vereadora atual. É, vereadora. Não vai falar o nome? Não pode. Cadê a transparência de Pablo União Marçal? Brasil? Então? Não é a transparência, é porque o político é um jogo de xadrez. Se eu tô jogando com alguém, eu não posso falar qual jogo que eu vou Do fazer. União Brasil? Não posso falar, gente. Vamos lá, Pinga-Fogo. Vai lá. Contra ou a favor a equiparar o crime de aborto ao crime de homicídio? Eu acredito que a mulher precisa ser protegida. Sim ou não? Contra ou a favor? Ao crime de homicídio, eu sou contra. Contra. Descriminalização da maconha. Contra ou a favor? Sou contra. Contra. Uso das câmeras no uniforme Peraí, só um de- pouquinho para não fazer errado aí. O que é a pergunta mesmo? Da maconha? Contra ou a favor a descriminalização da maconha? Ela é criminalizada, eu sou a favor de continuar sendo crime. Crime. Uso de câmeras em uniformes de agentes de segurança. Eu sou a favor, eu sou contra de usar isso e a resposta é colocar na cela do Contra. prisioneiro pra gente assistir. Cobrança de mensalidade em universidades públicas. Ah, pra gente rica é a ideia do Haddad. Né? É uma coisa muito boa. É a favor? Ah, imagina, 86 É a bilhões pra favor? faculdade, sim. É a favor, né? Sim. É a favor de multa para quem doa comida a pessoas em situação de rua? Não pode ter isso. Se a gente não É a tirar... favor, é contra ou a favor ao porte e posse de armas por cidadãos comuns? Cidadão comum, não. Eu sou a favor de porte e o artigo 144 da Constituição Federal fala o seguinte, que é dever do Estado e direito de todos a segurança. O Estado não cumpre o dever, se você não É der a conta... favor. É claro. Privatização da Sabesp, contra ou a favor? Não tem dinheiro no caixa, eu sou a favor. É a E favor ou contra deixa eu a só taxa? Não, é que é sim ou não, aqui é pinga-fogo. É a favor ou contra Se a taxa... se sobrar o tempo, o senhor explica. Contra ou a favor a taxa zero no transporte público? No domingo a favor, porque o povo Não, ganha. no geral. No geral não faz sentido. Quem vai pagar vai ser o povo de novo. Terceirização na área da educação, vai ampliar ou vai reduzir? Na questão da municipalidade, não precisa. Não. O ensino básico municipal, não. Não vai ampliar? Municipal, não. Mas boa parte das creches já são mas não terceirizadas, precisa. né? O senhor, que é mentor de tanta gente, quem é o seu mentor? Jesus. Jesus não vale, um grande político. Grande político, Salomão. Salomão? Ele era político, ele era rei. Não, sou político do Brasil. Político do Brasil, político. Rui Barbosa. Rui Barbosa é o seu mentor. Não adianta, não... Se for falar o que toca meu coração, eu vou falar a pessoa que é o maior político de toda a história da humanidade, chama José o Justo, que é um cara de Israel que liderou lá no Egito. Ele era um cara de fora e pegou 7 anos de bonança que teve no Egito, soube administrar o Egito e virou o maior centro mundial. Uma qualidade e um defeito seu? Uma qualidade minha. Eu sou servo e um defeito meu é... às vezes, a impaciência. Paciência. Eu gosto mais de resolver rápido e essa morosidade vai ser um negócio, um choque bem grande de realidade. Ver tanta gente torcendo contra a cidade de São Paulo, assim, a impaciência vai bater todo dia. Pablo, gostaria de agradecer a sua presença aqui na nossa sabatina, abrindo a nossa sabatina UOL Folha. Pablo Marçal hoje, que ficou conosco 1 hora, respondendo todas as questões. Muito obrigada por estar aqui e até uma próxima. Boa campanha. Obrigado, Fabiola, Raquel, Carol e todas as mulheres de São Paulo, todos os homens de São Paulo, e você que tem torcido contra São Paulo, você vai mudar dessa cidade, e você que mudou daqui por conta da segurança, você vai voltar, que aqui vai voltar a ser um lugar seguro, um rio limpo e não vai ter gente morando na rua. Um beijo e tamo junto por São Paulo e pelo Brasil. Agradecemos a sua audiência aqui na nossa sabatina UOL e Folha. Voltamos na próxima sexta-feira com mais um pré-candidato sendo ouvido aqui nesse espaço. A gente vai receber Guilherme Boulos na sexta-feira às 10 horas da manhã para uma sabatina igual a essa que fizemos com Pablo Marçal. Muito obrigada pela sua audiência e uma boa tarde a você.